Muito bem, irmãos, irmãs, você que nos acompanha, nós estamos no mês de evangelismo e missões, e nós temos aí na tela o nosso tema do mês, esse mês de setembro. Eu recebi como desafio, pela noite, todas as noites, trazer mensagens evangelísticas, e é um desafio muito bom, porque as mensagens evangelísticas, elas traduzem uma simplicidade daquilo que é Jesus, principalmente na vida daqueles que não conhecem a Cristo. Eu fiz questão de não trazer o meu equipamento eletrônico para mostrar como testemunho aos irmãos que a Bíblia por si só, ela é suficiente e ela é simples para a transformação de vidas daquele que não crê e daqueles que creem em Jesus serem estimulados através do conhecimento do nosso Deus, que não se precisa de muita técnica, muito tempo num seminário, que se faça um aprofundamento específico nas Escrituras, para que você venha se tornar um grande evangelista, ou uma grande evangelista, mas que através da simplicidade da palavra de Deus, você depender do Espírito Santo e saber que Deus pode te usar apenas com a palavra dele. Mas o pastor tem usado e tem ministrado, utilizado aí do equipamento eletrônico. Sim, facilita muito. No equipamento eletrônico eu coloco cada vírgula que eu vou falar. No equipamento eletrônico, dentro de um contexto específico, eu já tenho a palavra de Deus também ali. E isso facilita. Mas como testemunho, você que está aqui nessa noite, você que está em casa acompanhando, basta que você tenha o conhecimento da simplicidade de Jesus, daquela simplicidade que os cristãos em Corinto estavam se afastando, e Paulo estava preocupado. Você possa entender que Deus, através do Espírito Santo, Ele vai lembrar de tudo aquilo que Ele tem ensinado a você, para que você seja um pregador, uma pregadora, um missionário, uma missionária, um evangelista, para anunciar as boas novas de salvação, e também lembrar aqueles que não conhecem a Deus, que a volta do Senhor está mais próxima do que a gente imagina. Irmãos e irmãs, eu tenho escutado, eu tenho lido coisas a respeito do tipo, pessoas que dizem assim, eu não tenho capacidade para evangelizar, eu não tenho entendimento profundo para falar do amor de Deus como fulano fala, como ciclano fala. E se eu tivesse isso, com certeza eu ficaria mais feliz, alegre, e eu sei que Deus também se alegraria comigo, mas eu não tenho condições, eu não consigo. Olha, quando a gente conhece Jesus, e a gente olha para a palavra de Deus, a gente nota que Jesus evangelizava, nos dando exemplo, sempre com gestos de simplicidade. Jesus não procurava complicar as Escrituras. Algumas pessoas até pensam que Jesus ele veio revogar a lei, não veio. Ele veio cumprir a lei, porque a gente não podia fazer isso. E o Espírito Santo vai ministrando na pessoa de Cristo, porque quando a gente conhece a Jesus, a gente olha para Jesus nas Escrituras, percebe que em todo momento evangelístico de Jesus, ele dependia exclusivamente do Espírito Santo. Nem para ser tentado ou provado no deserto, Jesus o fez com as suas próprias forças. Pelo contrário, a Bíblia declara que ele foi levado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado. Mas nós estamos iniciando apenas o mês de setembro, e algo tem me chamado a atenção nas Escrituras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Pastor, eu não sei também manusear muito bem a Bíblia, eu tenho dificuldades, eu demoro. Como é que faz isso? Hoje você tem recursos, você tem a Bíblia no celular, você tem a própria Bíblia que você pode folhear, e nela tem um índice. É um recurso que poucos utilizam. E aí muita gente fica folheando, aí não estou conseguindo achar, está difícil, e se esquece que na Bíblia tem um índice. Aí você vai no índice e vê lá Mateus, e Mateus está lá na página tal, e você vai para a página tal, resolve aí o problema de memória. Mas, muito mais importante do que isso, é aprender de Jesus e como Jesus fazia as coisas. Porque Jesus é simples, irmãos. Jesus não é complexo, Jesus não é complicado, pelo contrário. É a representação visível do Pai na pessoa do Filho.
E eu fico imaginando quando Jesus, diante dos muitos milagres que ele fez, conversando com os seus discípulos, algo estava angustiando a vida dos discípulos com relação às coisas futuras. E aí você tem ligado a sua TV, você tem escutado, você tem visto na internet uma sucessão de eventos que sinalizam que a volta de Jesus está mais próxima do que ontem. E Mateus 24, você que já leu, você sabe que Jesus ele traz uma série de detalhes a respeito dessa iminente volta. Só que algo me chama a atenção e eu quero compartilhar com você nessa noite. Uma dúvida que os discípulos eles tinham. E eles queriam saber quando isso iria acontecer, a respeito da volta de Jesus, como isso se daria. E como você, nessa noite, aprendendo com Jesus e com os discípulos, você pode, ao sair por aquela porta, anunciar para a sua família, porque a base e a estrutura começa em casa, anunciar no seu trabalho, falar com seus amigos, que a volta de Jesus é um fato, vai acontecer. Pastor, mas um fato não é algo que já aconteceu? É porque Jesus ele é atemporal. E no coração de Deus já aconteceu. A Bíblia fala, por exemplo, em Apocalipse, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Olha que loucura para a mente que não conhece a Deus. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus é atemporal. Então é um fato. A volta de Jesus é um fato. E o mundo está muito distraído, assim como foi naquele tempo. E Jesus, sabendo disso, as pessoas estavam perguntando, os discípulos perguntaram a Jesus, quando isso vai acontecer, de que forma vai acontecer? E Jesus, de uma forma tão maravilhosa, ele mostra que quando é irrelevante. Mas o que nós podemos fazer enquanto aguardamos? E em Mateus no capítulo 24, a partir do versículo 36, você tem? Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 24, a partir do versículo 36. A palavra de Deus, palavra de poder, na boca do Criador dos céus e da terra, declara o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Aí Jesus ele prossegue dizendo assim, no 37, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Você não precisa ter estudado muito, academicamente falando, para entender que Jesus está fazendo aqui um comparativo. Ele está trazendo uma comparação. E aqui é um ponto crucial no evangelismo, porque isso aqui me estimula a conhecer as Escrituras. Porque se eu não sei quem foi Noé, o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite, pouco importa, não vai fazer diferença alguma. Eu não sei quem foi Noé, não sei o que aconteceu nos dias de Noé, não sei como aconteceu, e por que Jesus está trazendo esse comparativo? Aí Jesus é tão maravilhoso e a sua morte estava próxima, ele diz assim, mesmo você não tendo estudado muito a respeito de Noé, é crucial você saber que, assim como nos dias anteriores, olha no 38, ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e algo surpreendente acontece no versículo 39. Jesus diz, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. E aí Jesus diz, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você não precisa ter feito nenhum curso de teologia para entender o que Jesus está falando aqui. Você que ouviu falar a respeito de Noé, você que ouviu falar a respeito do dilúvio, que também é um fato,
A ciência a todo custo tenta negar isso, mas a própria terra em vários locais mostra a evidência do dilúvio. Jesus está dizendo assim, ó: vigiem, vai acontecer, a vinda do Filho do Homem vai acontecer. Não se sabe o dia, a hora, isso compete ao Pai. Mas uma coisa é certa: vocês não podem cochilar, não podem vacilar, não podem viver de qualquer forma, não podem agir como os descrentes daquela época agiam. Como era que eles agiam? Eles festejavam, eles comiam, bebiam. Um senhorzinho, um velhinho, avisando, porque a Bíblia fala em Hebreus que Noé era pregoeiro da justiça, disse: olha, vai chover muito e vai morrer todo mundo que não entrar na arca. Deram ouvidos? Você conhece a história, sabe que não. Não deram ouvidos a Noé. Até porque a incredulidade era tamanha. Como é que pode um senhorzinho evangelizando, dizendo que ia chover na terra, quando até o instante em que ele evangelizava, não tinha caído uma gota de chuva na terra? Você sabia disso? A Bíblia fala que não havia chovido na terra ainda. Aí um louco velho diz: olha, vai chover, eu vou dar razão, vou ouvir esse, não vou perder meu tempo não, eu vou comer, beber, me divertir, vou levar a minha vida. Se aconteceu, aconteceu, se não aconteceu. Eu fico imaginando também, porque o ser humano, independente da história, o ser humano tem sempre um senso de humor, pecaminoso que seja, mas tem senso de humor. Se as piadinhas acontecem no dia de hoje em meio ao evangelismo, porque você é muito novo, você é muito nova, você é um crente, todo crente é fanático, eu fico pensando para um senhor de elevada idade dizendo que ia chover na terra. Esse cara é doido, louco. E aquelas rodas nos bares da época zombando de Noé. Mas irmãos, isso chama a nossa atenção para que a gente se aperceba que a qualquer momento Jesus virá e que nós somos evangelistas. E assim como Noé, temos que aproveitar as oportunidades, seja oportuno ou não, para anunciar a palavra de Deus. E tirar todas as desculpas das nossas vidas, dizendo: olha, eu não sei pregar como fulano prega, eu não sei falar. Se você sabe ler, e ainda que não saiba, Deus faz você aprender lendo a Bíblia. Fez isso com o irmão Rosalvo, sempre trago aqui a memória, o nosso irmão Rosalvo. Fez isso com a minha avó. Fez isso com a mãe de Alice. Porque é assim que Deus faz. A gente não tem desculpa para anunciar a palavra de Deus. Deus nos deu tempo. Precisamos ser administradores do tempo e anunciar que Jesus voltará. Porque, irmãos, quando a gente sabe disso, as picuinhas da vida, elas se tornam desse tamanico. A energia que a gente gasta pensando em coisas que não agradam a Deus, maquinando coisas, tudo isso se transforma em potencialidade no Espírito Santo, para que você invista o seu tempo e a sua energia anunciando a volta de Jesus. Jesus voltará, e vai acontecer como nos dias de Noé. Tem muita gente correndo atrás, estudando, trabalhando. É bom que estude, é bom que trabalhe. Eu sempre tenho falado isso, mas não faça disso a força do seu braço, porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto os seus dormem. Mas não é para você também, eu vou relaxar porque Deus agora vai fazer tudo. Não, você tem a sua responsabilidade, mas não faça disso a sua prioridade. Sua prioridade é Deus, é anunciar o Evangelho, é evangelizar, é falar de Deus. Eu falo isso porque dentro desse contexto de Mateus 24, Jesus, ele está mais quem? Ele está falando com quem? Quem estava aqui com Jesus? Os discípulos. Todos eles. Lembra que João no capítulo 6, e nós aprendemos até aqui recentemente, a Bíblia fala que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Então a gente tinha um punhado de discípulos aqui, mas que ficaram. E dentre esses discípulos, eu quero destacar um em particular. Pedro. Por que eu destaco Pedro? Porque talvez, dos discípulos que estavam com Jesus, quando ele proferia essas palavras, relatadas por Mateus, talvez Pedro foi o que tivesse a maior capacidade para transparecer que ele prestou muito bem atenção nesse ensinamento específico de Jesus.
Por que é que o pastor pensa dessa forma? Porque Pedro deixou 2 cartas. O pescador deixou 2 cartas para a gente. E numa dessas 2 cartas, eu convido você lá no finalzinho da Bíblia, a abrir em 2 Pedro, na 2ª carta de Pedro. Abra sua Bíblia. Na 2ª carta de Pedro. Lembra que eles estavam querendo saber quando iria acontecer. Jesus disse como iria acontecer, não disse quando, mas disse como. E eu fico pensando que Pedro talvez, na sua caminhada, fosse o mais menosprezado dos apóstolos. Não sei, é só um pensamento meu. Pedro teve desavenças com outros apóstolos, outros discípulos. Pedro sempre foi considerado como o impulsivo de todos. Mas aprove a Jesus que Pedro escrevesse 2 cartas nas Escrituras, que são as Escrituras, essas 2 cartas, fazem parte das Escrituras. E aí no capítulo 3, o pescador, que não tinha seminário, não tinha PhD, não tinha faculdade, era pescador, e também pescador de homens. Você acha que isso aqui foi poder de Deus? Aliás, poder de Pedro? Foi poder de Deus. Pedro diz assim, 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1. Você tem? Diz assim, é um pescador falando para a gente. Amados, esta é agora a 2ª epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Dizer que é um pescador que está falando com essas palavras aqui, tem que ser muito crente para acreditar. Um pescador, não estou menosprezando, viu? Em nome de Jesus, menosprezando os pescadores, de forma alguma. É apenas uma ilustração para mostrar como Deus usa quem Ele quer. Do mais humilde, letrado, até aquele que é graduado. Deus usa essas pessoas. E aqui como ilustração estou trazendo Pedro, porque Pedro foi muito impulsivo. Talvez nem falasse bem para a época, mas aprove a Jesus conduzi-lo para trazer verdades para nós. E ele diz, olha as palavras de Pedro: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. E aí ele prossegue: tendo em conta antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Olha aí o pescador aconselhando o mais PhD. Irmãos, é Pedro sendo usado pelo poder de Deus. Olhando dessa forma, parece até que não conhece a Bíblia, parece até Paulo falando. Paulo letrado, Paulo foi letrado. Mas Pedro continua no evangelismo simples, através de uma carta. Ele declara o seguinte, versículo 4, dizendo às pessoas com seus escárnios: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde antes do princípio da criação. Olha só, como parece que casa com o que Jesus estava falando a respeito de Noé, pregoeiro da justiça no evangelismo. E Pedro aqui, ele incrementa a palavra de Cristo naquele momento. Porque deliberadamente, versículo 5, esquecem esses escarnecedores, que de longo tempo houve o que, irmãos? Versículo 5, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. E olha só que interessante o versículo 6, pelas quais veio o quê? Lê aí, irmãos. Pedro está falando do que aqui? Do dilúvio. Pedro está falando do dilúvio. Eu fico imaginando naqueles últimos instantes, os discípulos sentados com Jesus. Jesus falando a respeito da sua segunda vinda, como ela aconteceria, dando o exemplo do dilúvio. E eu fico imaginando naquele momento Pedro atento, prestando atenção.
Mas você sabe o que acontece quando Jesus, ele é entregue aos algozes. O que Pedro faz? O que é que Pedro faz? Nega Jesus. Mas antes disso, ele vai para assassinar um guarda. A faca pega na orelha. Pedro não foi para cortar a orelha e dizer, olha, eu cortei sua orelha para você não fazer isso com o meu Senhor. Não, Pedro foi para matar o cidadão e a faca pegou na orelha. E Jesus vai lá e cura a orelha do rapaz e diz, Pedro, não é assim não. Mas antes disso, Jesus tinha ministrado a Pedro. E Pedro estava atento, irmãos. Mostrando que não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar. E Deus perdoou Pedro porque foi para matar um homem. Deus perdoou a Pedro porque negou Jesus 3 vezes. Deus transformou através do Espírito Santo Pedro em pescador de homens. E Pedro não se esqueceu do ensinamento de Jesus antes de todas essas atrocidades. Pedro está trazendo aqui, de forma rebuscada, o que Jesus ensinou aos discípulos naqueles últimos instantes. O mundo veio a perecer afogado em água. Só que tem um porém, e aqui é mistério de Deus. Versículo 7, a Bíblia diz, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, a palavra de ordem que foi dada ao dilúvio, para destruir a humanidade e preservar Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 mulheres dos filhos, a mesma palavra de ordem, a Bíblia diz o seguinte, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o que, irmãos? Para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Olha o comparativo, só que naquele momento do dilúvio, os homens foram destruídos pelas águas. E Jesus disse, olha, ali era uma figura, mas aconteceu. E da mesma forma, acontecerá futuramente, só que não mais pelas águas, pelo fogo. E Pedro está falando isso com propriedade, porque depois você pode ler Mateus 24, Jesus dá uma lista das coisas que vai acontecer. O sol se escurecerá, a lua se tornará em sangue, um monte de atrocidade. Pedro está trazendo aqui a importância desse evangelismo simples, para que as pessoas pudessem compreender que a volta de Jesus está próxima. Só que aí a gente sabe, e meu filho em casa hoje, a resenha de hoje foi sobre a aula da progláusia. Amou a aula, sempre ama. Mas tem dias que ele chega com muita sede, eufórico. Pai, a aula hoje foi uma bênção. Olha, a irmã, a minha progláusia, ela falou sobre Ezequiel. E falou lá um monte de coisa que eles faziam, que eles estavam fazendo. Mas deixou muito claro a respeito de que Deus é amor, mas Deus é justiça. Isso é tão bom, irmãos. Meu filho tem as suas características, as suas fases, mas a gente se alegra, porque a palavra de Deus está fazendo efeito. E é importante que mesmo desde pequenininho ele comece a entender isso, porque tem muito adulto que se esquece que Deus é amor e justiça. E Pedro está dizendo aqui, mesmo com essas palavras duras, nesse evangelismo de carta, que esses homens, esses escarnecedores, parece que ele tem ímpeto em falar com tanta força, que esses homens também, junto com os céus e a terra, todos eles são entesourados para destruição, como foram no passado. Pedro diz, olha, Deus é justiça, mas Deus é amor também. Olha que coisa maravilhosa no versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que vocês não podem se esquecer. Que para com o Senhor, um dia é como o quê, irmãos? 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E aí a gente fica pensando, olha, Jesus está demorando. A gente incorre no mesmo pecado que os escarnecedores cometem. Jesus está demorando, Jesus não vai voltar, então eu como crente, eu vou seguir a minha vida aguardando Jesus voltar, eu vou viver de qualquer forma. Não é isso que Pedro está ensinando. Pedro está nos fazendo lembrar que dentro dessa justiça de Deus, tem a sua misericórdia. Aí ele declara, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam por demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem o quê?
ao arrependimento, porque Deus é justo, Deus é amor também. E aí ele diz assim no versículo 10, olha que coisa maravilhosa. Virá entretanto, de que forma? Como ladrão, o quê? O dia do Senhor. Ou seja, a pergunta que foi feita a Jesus, quando o Senhor virá, Jesus diz, olha, não, a pergunta não é quando, é como. E Jesus disse como. E Pedro, que foi evangelizado, aprendeu, ele ouviu. E ele disse, olha, essa é a segunda carta que eu escrevo para vocês. E nas duas, eu tenho que despertar a memória de vocês. Que o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Repare que Pedro, no comparativo evangelístico, Jesus trouxe à luz o que aconteceu no passado. Pedro entendeu muito bem, numa simplicidade, traz o que vai acontecer no futuro, mas o ensino é preservado. Como vai acontecer isso? Não diz quando, mas como. Por que isso? Para que os amados, e você que é amado e amada do Senhor, você que está me acompanhando, você entenda que isso pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante vai acontecer. Isso é um alerta para realmente entendermos como estamos levando a nossa vida. Se é de qualquer forma, se é com sabedoria, se é remindo o tempo. Mas uma coisa é certa, Jesus virá como ladrão da noite. E aí Pedro, na conclusão, ele diz, visto que todas essas coisas, versículo 11, hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem, de que forma? Em santo procedimento e piedade. Olha aí o como. Como você vive. Aí ele declara, esperando, e aí a minha versão traz assim, ó, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, fazemos o que, irmãos? Esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. A Helenildo estava dirigindo aqui e falando da alegria eterna, mas ele disse que hoje a gente contempla a alegria eterna porque alguém pregou para nós. Alguém nos evangelizou. E você que está aqui nessa noite, você que está acompanhando, está sendo evangelizado, seja crente ou não, apenas com a palavra de Deus, apenas com parte de 2 capítulos. Eu não li a carta toda de Pedro, eu li parte do capítulo 3 e parte do capítulo 24 de Mateus. Ah, pastor, mas o senhor tem prática, tem anos, tem experiência. Se você olhar para mim, você vai cair. Porque eu sou falho, eu sou pecador. E assim como o apóstolo Paulo, quando foi pregar aos irmãos em Corinto, ele disse, olha, eu quando estive convosco, eu não usei saber mais do que convém. E as minhas palavras não foram de sabedoria humana, para que a fé de vocês, só parafraseando, se apoiasse no vazio, ou se apoiasse em mim, disse Paulo. Antes, a minha palavra e a minha pregação consistiram no poder de Deus. Olhe para Deus, olhe para a palavra dele, porque quando você olha para Deus e olha para a palavra dele, você vai ver que ele vai te usar também. Porque esse aqui que vos fala, para a glória de Deus, é transformação constante que precisa acontecer dia após dia. Não tenho experiência nenhuma, não. Porque no dia que eu começar a achar que eu tenho experiência, eu não preciso mais de Deus. E eu converso com muita gente que quando eu subo aqui no altar, eu subo tremendo. Eu subo com medo. Como a Bíblia fala, em temor e tremor.
Porque eu não quero que a minha sabedoria ou a minha forma de conduzir a ministração venha iludir você. Para que a fé de você, a sua fé, e você que me acompanha, a sua fé ela esteja apoiada em Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você diz assim, ó, se Jesus faz isso com um pecador que está ministrando a palavra, eu fico imaginando o que ele pode fazer comigo. Esse é o pensamento. Porque quando você começa a entender isso, você fala de Jesus, você abre a Bíblia, você não vai enfeitar, e tem muita gente enfeitando aí a palavra de Deus, para mostrar que sabe, mas quando você conhece a Deus, Ele vai ministrando ao seu coração e as coisas vão fluindo, as pessoas vão ouvindo a palavra de Deus, as pessoas vão se convertendo pela ação do Espírito Santo, e você se torna de fato um instrumento nas mãos de Deus. Toda a vaidade cai por terra, porque você sabe que é a palavra de Deus que está sendo ministrada. E você que está aqui, você que está acompanhando, você é um evangelista. Você é um missionário, você aprendeu, você ouviu a palavra de Deus. Para ser missionário não precisa ir para outro país. Não tem necessidade de você pensar apenas dessa forma. Quando o seu lar, o seu primeiro campo missionário é a sua casa. E você pode ministrar a palavra do Senhor, você pode falar de Deus. Mas se você não conhece, como é que você vai falar? A Bíblia diz, na pessoa de Cristo, que quando Jesus subisse aos céus, Ele não nos deixaria órfãos, que Ele enviaria outro Consolador. O que é que significa isso? Que o Espírito Santo tem as mesmas capacidades, o mesmo poder, a mesma essência que Jesus e o Pai. E aí Deus, na pessoa de Cristo, disse, Ele, o Consolador, vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. Deus ele vai ministrar no seu coração, que quando você abrir a palavra do Senhor, o texto vai saltar nos seus olhos, você vai dizer, meu Deus, eu nunca vi isso aqui, eu preciso contar isso para alguém. E aí você vai começar a contar no seu lar. Olha, eu li isso, vai contar para o seu marido, eu li isso aqui, olha que maravilha. Vai contar isso para sua esposa, vai contar para o seu filho, vai pegar o telefone, vai mandar uma mensagem no zap, eu vi isso. E você vai se surpreender como você será usado e usada para a glória do Senhor Jesus. Pai amado e querido, reconhecemos, Senhor, a Tua grandeza. Estamos apenas começando um mês que o Senhor assim nos concedeu. O Senhor pode voltar antes também, pode nos levar. Mas nós aguardamos, Senhor, porque queremos, temos sede e fome da Tua palavra, Senhor. E é tão bom aprender da Tua palavra, Pai. É tão bom, Senhor. A gente começa a entender, quando a gente mergulha na Tua palavra, a gente começa a entender aquilo que o salmista revela, declara, que é mais doce do que o mel, do que o destilar dos favos. Começamos a entender a preciosidade da Tua palavra e não ficamos para nós. Nós queremos compartilhar essa palavra. Então, Pai, desperta o Teu povo para essa caminhada evangelística que ela não cessa até a Tua volta. E que cada pessoa que tem escutado a Tua voz, Senhor, através da Tua palavra, possa anunciar as boas novas de salvação, possa sem medo falar a respeito da volta de Jesus, como este pescador que é nosso irmão, discípulo do Senhor, Pedro, que em 2 cartas fez questão de lembrar o que ele aprendeu na simplicidade do ensinamento de Jesus, e o que ele fez como pescador de homens e como nós podemos fazer. Te agradecemos, Senhor, porque não temos capacidade por nós mesmos, como a Tua palavra diz, de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Antes a nossa suficiência vem do Senhor, para que a glória seja Tua e não nossa. Desperta, Senhor, o desejo ardente no coração do Teu povo, para que comece a ser e exercitar esse espírito missionário no seu lar, anunciando as boas novas de salvação. Nós oramos no Teu maravilhoso nome, Jesus. Amém e amém.